Jesus, o nosso mestre querido, aos nossos mentores. Agradecemos por estarmos aqui novamente. Agradecemos pela bênção da vida. Agradecemos pela bênção de mais um dia. Agradecemos tanto, Senhor. Agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por todas as situações que passamos, pois tudo para nós é aprendizado, tudo para nós é oportunidade de crescimento. Que teu amor nos envolva, Pai, que possamos ser inspirados, que possamos tirar dessas aulas que nos envolvem o melhor aprendizado, o melhor daquilo que podemos levar para nossos corações, para que possamos compartilhar com todos aqueles que conosco caminham, com todos aqueles, por alguns momentos que passem por nossa jornada. Que estejamos sempre juntos, se não fisicamente, mas em pensamento, unidos em coração. Te pedimos por aqueles que aqui não puderam estar, te pedimos pelos irmãos que passam por situações que exigem tanta atenção, que exigem deles o máximo de aprendizado, o máximo de dedicação. Que tua luz seja o norte de todos nós. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Assim seja. Graças sempre a ti, Senhor. Boa noite, Eni. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão chegando, que já chegaram, a gente Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa Boa noite. Deixa eu só botar o pessoal para fora, para dentro, a gente vai começar, gente. Olha só. Vocês todos devem estar vendo na tela o slide, né? Espero que vocês estejam. Tá, tranquilo. Tá. Então vamos lá. Hoje, inicialmente, a gente pretende falar sobre o capítulo de número 3, que é o capítulo que vai falar sobre a oração coletiva. Na outra aula, a gente já teve a oportunidade de falarmos um pouco sobre a prece, até que a gente citou aquele livro do André Luiz também, o Mecanismos da Mediunidade, e a gente viu quão poderosa é a prece. E precisamente hoje a gente vai dar seguimento nesse capítulo, já com aquele entendimento que nós trouxemos da aula passada, sobre as questões da prece, o poder que a prece tem. A gente viu que foi pela prece que o André Luiz ele conseguiu visualizar o Clarencio que sempre esteve ali ao lado dele durante aquele período que ele passou ali no umbral. Mas ele não conseguia perceber Clarencio por causa da evolução moral dele, por causa da densidade do perispírito dele, que ainda era muito grosseira, e isso fazia com que ele não conseguisse perceber a ajuda que ele sempre teve, porém ele não conseguia perceber. E a prece, então, ela consegue abrir, aumentar as percepções da alma dele, e ele então percebe a ajuda que ele sempre teve, mas que ele não enxergava. E aí então ele é resgatado e ele é levado para nosso lar. E aí logo no início desse capítulo, logo já no segundo parágrafo, eu sublinhei essa frase. Peraí, gente, é isso que eu falei para vocês, que eu tenho que ir botando o povo para dentro, por isso que eu estipulei o horário, né? Que eu tenho que ir voltando. Vamos lá. A gente vai ver ali no segundo parágrafo do capítulo de hoje, que é o 3,
colocado assim: Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, coberto de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez longa abertura através da qual penetramos silenciosamente. Eu sublinhei a questão do cajado, como vocês viram ali, porque a gente teve também a oportunidade de ver na nossa última aula a questão de que nós, conforme André Luiz coloca, nós somos co-criadores em plano menor, ou seja, nós também criamos através do nosso pensamento e da nossa vontade. Só porque somos co-criadores em plano menor, as nossas criações não são tão maravilhosas quanto são dos co-criadores em plano maior, no caso que a gente poderia estar aqui citando para nosso entendimento, nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente viu que nós, como co-criadores em plano menor, nós plasmávamos e criávamos os umbrais, nós plasmamos e criamos o nosso perispírito e, por conseguinte, é claro que plasmamos e criamos o nosso corpo físico. Por quê? Porque o nosso perispírito ele é o molde do corpo físico. Então, se nós fazemos o nosso perispírito, fatalmente nós criamos o nosso corpo físico. Então, nós somos co-criadores em plano menor. E nesse segundo parágrafo aqui do livro Nosso Lar, a gente vai ver que todos os espíritos que fazem o atendimento ao André Luiz, primeiro que eles vão levar o André Luiz como é que é o nome disso aqui? Faltou a palavra. Maca. Numa maca, eles estão levando numa maca e a gente vai ver que os espíritos lá, eles possuem roupas e o próprio Clarencio, além da roupa dele, ele também estava apoiado num cajado de substância luminosa. E aí a gente vai, para poder começar a entender, a gente tem que entender que esse cajado faz parte da sua criação, de uma ideoplastia, ou seja, as criações que nós fazemos através dos nossos pensamentos, eles vão receberem o nome de ideoplastia. Isso nós vamos encontrar também numa outra obra de André Luiz, que é o Mecanismos da Mediunidade, onde o André Luiz vai dar uma definição simples para a gente, que ideoplastia, ele diz assim, pela qual o pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressam. É bem verdade que nesse capítulo, estou dando para vocês como um exemplo, ele está relacionado mais às nossas questões quando a gente está encarnado, mas isso vai servir também no plano espiritual, porque tudo que está ao nosso redor no plano espiritual, ou foi criado por nós, ou com a nossa ajuda, ou foi criado por outros espíritos. Então nós precisamos entender que esse cajado especial, que era um cajado que o Clarencio fez, que ele gostava de usar esse cajado, era um cajado que foi criado pelo poder do pensamento do Clarencio. E aí, assim, para a gente poder materializar um pouquinho mais como o pensamento ele tem poder, eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui, Quem Somos Nós, que também teve um documentário. Eu acho que a maioria das pessoas devem conhecer. Esse livro, não é atual, e ali vai falar sobre a mensagem da água. Lembra dos cristais de água que eles passaram? Foi um pesquisador chamado Dr. Emoto. O Dr. Emoto, ele é um pesquisador. Já vou botar aqui para vocês. Ele é PhD em medicina alternativa. E ele fez uma pesquisa congelando a água e visualizando os cristais, a formação cristalina da água, os cristais da água. E ele então submeteu a água a diversas situações. A situações de prece, a situações como o discurso de Hitler,
há situações como rock, há situações como música clássica. Isso aí, o Luiz Davi está falando que esse pesquisador japonês já faleceu. Eu não sabia, eu não gosto de falar não, que de vez em quando eu mato alguém que está vivo. Então, mas o Davi está falando que ele já morreu. Então ele verificou que a água ela é uma substância muito plástica, muito moldável e que ela submetida a diversos tipos de pensamento, ela mudava a sua estruturação. Quando ela era submetida, por exemplo, por uma prece, ela continuava a manter a sua forma cristalina, a sua forma bonita, radiosa. Quando ela, por exemplo, ela era submetida a um discurso, por exemplo, do Hitler, ela perdia todo o formato de cristal, toda aquela forma cristalina dela, e ela ficava amorfa, sem forma. E até mesmo em algumas situações ela se tornava escurecida. Então, ele foi um pesquisador que mais materializou essas questões do pensamento para a gente entender, a gente que está aqui encarnado no planeta Terra. Então, é muito interessante a gente... Eu só citei ele para a gente poder materializar como o nosso pensamento ele tem força. Deixa eu só ver aqui no chat, que sempre tem alguém que coloca uma coisa, a Leida diz que eu sempre me perco. Eu tô de olho no chat, Eni, pode deixar. Oi? Não tem nada, então tá bom. Eni, Sim, pode falar. Eu não sei quem é porque eu saí do coisa. Ana Lúcia, Oi, Ana, pode falar. esse cajado, ele não usa porque ele tem uma dificuldade de andar, não é isso? Não, Ele usa não. porque ele gosta de usar, é isso? É provável, porque a gente vai ver que o Clarencio, ele se utilizou desse cajado, que a gente vê que é de uma substância luminosa, quando ele vai nos umbrais, quando ele sai da colônia do nosso lar. Que a gente vai ver o Clarencio em outras situações que não está mencionado o cajado dele. Então, provavelmente, quando ele vai excursionar fora da colônia, ele leva esse cajado, tá? Por que? Não me pergunte, só perguntando ao Clarencio, tá, Ana? Eu não tenho essa resposta, viu? Ok. Ele foi aqueles peregrinos do Caminho de Santiago e gostou do cajado. Talvez, não sei. Se é a Gisele que está falando isso, eu não sei, mas enfim, né? Tô brincando, mas eu lembrei logo dos peregrinos. Que geralmente quando vão fazer as caminhadas, né, eles levam um cajado. No livro A Gênese, Allan Kardec, capítulo 4, que é um 14, que aliás é um capítulo muito interessante, porque ele vai falar de fluidos, e é importante a gente entender sobre fluidos para a gente poder entender o mundo espiritual, entender perispírito, entender a mediunidade, entender processos obsessivos, entender pensamento, entender a própria ideoplastia. Lá então, nesse capítulo 14, precisamente no item 13, vai falar da ação dos espíritos sobre os fluidos e também das criações fluídicas. Então, lá Kardec, em determinado parágrafo do item 13, ele fala assim: os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam. Ou seja, todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Mas esse fluido cósmico universal, dependendo da dimensão, ele vai receber nome e vai guardar especializações, características e propriedades diferenciadas. Então, nós aqui encarnados estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal também. E os espíritos que estão desencarnados, eles também estão mergulhados no fluido cósmico universal. Só que eles estão dentro de uma dimensão denominada dimensão espiritual. Para tal, a Kardec utilizou essa nomenclatura, fluidos espirituais, coisa que ele nem gosta muito, mas para a gente entender que são os fluidos que compõem aquela dimensão. Então, através do pensamento e da vontade, os espíritos eles conseguem plasmar as suas roupas. No caso aí de Clarencio, plasmou o cajado. Com qual?
com o fluido espiritual. Clarencio plasmou o seu próprio cajado, tá? Nós vamos ver mais relatos ainda dentro das obras básicas, porque é importante a gente fazer uma correlação com as obras básicas para a gente estar dando o tempo todo um aval, uma posição segura, um norte seguro para os nossos estudos. Nós vamos ver lá no livro dos médiuns, Allan Kardec, segunda parte, capítulo 8, item 128, que vai falar sobre o laboratório do mundo invisível, onde Kardec vai fazer uma série de perguntas por causa de um fenômeno que ocorre na casa de uma mulher. Ela recebia todas as noites a visita de um homem que ela não conhecia, e ela estava adoentada, e esse homem sentava do lado da cama dela e ele abria uma caixinha de rapé, que era uma coisinha. Essa caixinha de rapé guardava uma substância que ao inalar servia para espirrar. Esse espírito sempre trazia essa caixinha de rapé. Então o Kardec ele vai fazer uma série de perguntas que ele quer saber sobre essa caixinha. Como que esse espírito ele se apresenta, ele traz um utensílio. Kardec estava curioso. Ele não tinha todos os conhecimentos que nós temos hoje com as obras de André Luiz. Ele estava descortinando o mundo espiritual, ele estava construindo as ideias, trazendo as informações para nós. Então Kardec vai fazer uma série de perguntas ao Espírito São Luís. E ele vai, é claro, fazer uma pergunta dentro de uma teoria dele. Então ele coloca assim na pergunta 4. Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre? Ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são neles representados pelos espíritos? Ele queria saber se lá, né, tem um duplo de uma caixinha de rapé, e foi assim que esse espírito se serviu. Mas aí o Espírito São Luís vai dar uma explicação melhor para o Kardec, vai desmantelar essa ideia dele. Ele fala assim: não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço na vossa atmosfera, tem o Espírito um poder que estáis longe de suspeitar. Porém, podem eles concentrar a sua vontade, esses elementos, e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Então, a primeira fase dessa resposta que é dada por São Luís é que ele já está dizendo que é a vontade que vai construir esses objetos que muitas vezes os espíritos trazem, como neste caso aí esse espírito que se materializava na casa desta mulher e que trazia uma caixinha de rapé. Ele construiu com o seu pensamento, com a sua vontade, esta caixinha de rapé. E aí Kardec, ele continua perguntando mais, porque ele era um pesquisador, então ele tinha que tirar todas as dúvidas, ele não podia deixar nenhuma dúvida em relação a uma teoria que ele estava formando em cima de uma ideia. E aí ele pergunta assim: resulta dessa explicação que os espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram e que, portanto, com relação à caixa de rapé, o espírito não encontrou completamente feita. Fê-la ele próprio no momento em que teve necessidade dela por ato de sua vontade. E do mesmo modo que a fez, pode desfazê-la. Outro tanto naturalmente se dá com todos os demais objetos, como vestuários, joias, etc. Seria assim? Então Kardec quer saber. Então, ele fez com o pensamento e a vontade dele. Ele poderia também confeccionar a roupa dele, fazer joias ou qualquer outra coisa, como, por exemplo, o Clarencio fez o cajado. E aí São Luís diz, mas é evidente. Então, indo ao encontro dessa nossa teoria, né? Então, aqui é só para reforçar, nesse capítulo 14 ainda, no item 14 do livro A Gênese, os espíritos vão nos informar que nós manipulamos a matéria do mundo espiritual com o nosso pensamento e a vontade, diferente aqui da Terra, porque como que a gente manipula a matéria aqui na Terra? A gente manipula com as nossas mãos, com a nossa inteligência, e com as nossas mãos nós manipulamos a matéria deste mundo, dessa dimensão material
que nós vivemos. Lá no mundo espiritual, nós manipulamos essa matéria com o nosso pensamento e com a nossa vontade. Isso nos traz uma grande responsabilidade, porque a todos os momentos nós estamos pensando. Então foi como eu disse para vocês, se eu aqui agora, eu alimento um pensamento negativo, um pensamento na contramão das leis de Deus, literalmente a gente está colocando um tijolinho nos umbrais, a gente está ajudando a manter os umbrais e a fazer reformas, né? Entre aspas, nos umbrais. É isso que a gente faz. Então, a cada pensamento de ódio, de violência e etc e tal, nós estamos colaborando com a manutenção dos umbrais. Então a gente precisa, mais do que nunca, vigiar os nossos pensamentos. Qual é a minha contribuição? Eu estou contribuindo com meus pensamentos para a paz, para a harmonia universal, ou os meus pensamentos eles estão contribuindo para aumentar o índice de violência na Terra, para manter a força dos habitantes dos umbrais que desejam o mal, que desejam perseverar no mal e, por conseguinte, influenciam, né, a humanidade terrestre. Então, isso é um alerta para todos nós, para a gente pensar o que eu tenho feito do meu pensamento e da minha vontade, ok? Então, aquele cajado do Clarencio é uma ideoplastia, é formado pelo pensamento e a vontade do Clarencio. Eni? Sim, pode falar. Não sei quem é, porque eu estava aqui fora. Andresa, eu não sei se eu vou falar uma bobagem. Mas não vai. Pode falar. Há um tempo atrás, eu vi na televisão e algumas vezes na internet, uma experiência que as pessoas faziam até com as crianças. Já vi com maçã, com arroz e com uma plantinha. Eles pegavam 2 plantinhas, para uma só falava palavras boas todo dia, para outra só falava palavras ruins. E aí aquela das palavras ruins ia murchando, morria, e a outra ficava cada vez mais bonita. Isso. Tem a ver com isso? Tem. Nesse livro aqui que eu falei para você, o Dr. Emoto fez essa pesquisa também, tá? Quem somos nós? Ele também fez essa pesquisa utilizando arroz e outras coisas, e aí foi comprovado como o pensamento influencia. Realmente, ele fez com arroz, ele botou potes de arroz. Num pote de arroz ele dizia eu te amo, obrigado, agradecimento, só coisas positivas e bonitas. E no outro pote de arroz ele colocava assim, eu te odeio, eu não gosto de você, só falava coisas de rancor. E num terceiro pote ele era neutro. E aí ele viu que o arroz, que ele dizia eu te odeio, isso e aquilo, ele ficou cheio de bolor, né, de mofo, né, ele ficou todo contaminado, ele entrou em estado de putrefação. E o arroz que ele falava eu te amo, muito obrigada, etc e tal, só coisas boas, o arroz se conservou dentro das suas propriedades, não estragou. Então isso é um fato, isso que eu digo, ele contribuiu para materializar aquilo que Allan Kardec já falou nas obras básicas. Para a gente isso foi uma contribuição, deu aval ainda mais a toda a pesquisa do Allan Kardec. Exatamente isso que você falou, Andresa, não falou nenhuma bobagem, viu como foi bom ter falado? Depois você põe, por favor, o nome do livro, que eu não conheço, depois você põe no grupo, por favor. Põe o nome do livro, é que o meu tá com esse negócio amarelo, mas o livro chama Quem Somos Nós. Ele tem até um documentário, se você jogar isso no YouTube, tem um documentário, que é um resuminho, né, desse livro, e aí vai falar sobre tudo isso, mas eu vou botar lá depois, tá? Então vamos seguir. A colônia espiritual Nosso Lar, que como eu disse para vocês, ela é uma colônia de transição. O que é uma colônia de transição? Os habitantes que lá estão, todos eles necessitam reencarnar. Então é uma colônia em que você passa um período se estruturando para reencarnar aqui na Terra. A colônia Nosso Lar também foi plasmada, porque ela está no mundo espiritual, também foi plasmada por pensamento e por vontade. A colônia Nosso Lar, ela existe porque um dia alguém a idealizou, e nós vamos saber que quem idealizou a colônia Nosso Lar está lá. Ela foi fundada pelos portugueses, e eles, né, que colonizaram o Brasil, eles idealizaram a colônia Nosso Lar e plasmaram a colônia Nosso Lar. Okay? Então um dia ela foi
planejada, ela foi arquitetada e construída por esses espíritos que desencarnaram. E hoje nós vamos ver quem é que está mantendo essa colônia, porque essa colônia ela tem uma estrutura, ela tem um prédio. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é a parte central da colônia de Nosso Lar, que é a governadoria. E a gente vai ver relatos do André Luiz que aonde ele entra, que é naquele hospital espiritual, ele é ricamente mobiliado. Essa torre aqui da governadoria também é mobiliada. Então a gente fica pensando, mas quem colocou isso tudo lá? Quem construiu tudo isso? Quem fez tudo isso? Quem fez tudo isso? Inicialmente, quem fundou a colônia foram os portugueses. E agora ela vai ser mantida, que eu já vou adiantar para vocês, ela vai ser mantida pelo governador da colônia espiritual Nosso Lar e seus 72 ministros, que mantém essa colônia viva e em pé. E é claro, com uma contribuição pequena dos habitantes de Nosso Lar. Por que pequena? Porque a maioria que lá está não está no grau evolutivo desses 72 ministros e desse governador. Mas eles também contribuem para que essa colônia se mantenha dessa forma, bonita, rica, bem organizada, bem iluminada. Por isso que para entrar na colônia espiritual de Nosso Lar, você tem que ter um mínimo de equilíbrio. Ela não pode ser habitada por espíritos que não guardem já a vontade sincera de se melhorar, de trabalhar em prol a si mesmo, em prol à humanidade. Então, a gente vai vendo que é de suma importância. Imagina se não é possível, vocês sabem disso, quem teve a oportunidade de estudar livro Cidade do Além comigo anteriormente, sabe que ela tem toda uma cerca de proteção. Mas imagina se ela fosse invadida pelos espíritos do umbral grosso. Claro que não poderia, porque ela está no umbral fino, né? É óbvio. Mas eles simplesmente, com o pensamento deles, eles destruiriam tudo isso aí. Não pode, não tem condições, porque quem está no umbral grosso não pode ir para o umbral fino. Mas o que eu quero dizer a vocês é que se os habitantes não tiverem um mínimo de condição, de equilíbrio de pensamentos e de vontade e de emoções, ele não tem como ser morador, ainda que temporário, da colônia de Nosso Lar, porque ele prejudicaria toda essa construção. Porque essa construção ela é toda mantida pelo pensamento e a vontade dos ministros, do governador principalmente e também dos seus habitantes. Então vamos lá. Então a gente vai vendo o que o nosso pensamento pode construir. Nós podemos construir o nosso inferno ou o nosso céu. Ainda voltando lá para aquela parte do livro dos médiuns, do laboratório do mundo invisível, que o Kardec continua querendo saber muitas coisas, o Espírito São Luís é que vai responder as perguntas, né? E a gente vai ver que o André Luiz, aqui num outro parágrafo, quando ele entra lá naquele hospital espiritual, em algum momento vão servir a ele um caldo reconfortante, seguido de água muito fresca. Claro, né, gente? Esse caldo reconfortante, essa água fresca, ela não faz parte da nossa tabela periódica. Se vocês não pensaram, eu já estou alertando isso a vocês. Vão falar assim, mas lá tem água igual a gente aqui? Não. As propriedades daquela água, elas não fazem parte da nossa tabela periódica, ok? Não faz parte. Por quê? A nossa tabela periódica, ela diz respeito à matéria da nossa dimensão material. O mundo espiritual é formado de fluido cósmico universal quintessenciado, como diz Allan Kardec nesse capítulo 14 do livro A Gênese. Então, esses fluidos espirituais, eles não fazem parte da nossa tabela periódica, ok? É só para a gente ficar antenado para isso daí, tá? Espero que vocês não esqueçam isso, que isso já foi motivo de confusão de muita gente. E aí serviram a ele esse caldo reconfortante, que também faz parte de uma construção daquela colônia espiritual. Nós vamos ver que a água, ela vai vir de ministérios superiores da colônia Nosso Lar. Ela vem dos ministérios que estão na ponta superior dessa estrela de Nosso Lar,
que estão mais ligados ao governador, aos planos mais altos, os planos acima de nosso lar. Então, todo o caldo, toda a alimentação de nosso lar reproduzida em determinado departamento, que a gente vai ver mais para frente nessa obra, mas ele é produzido em determinado departamento dentro da colônia espiritual nosso lar, e a água também, ok? E aí a gente vai voltar à questão do livro dos médiuns para a gente dar uma base segura para essa informação fornecida por André Luiz. E aí Kardec, na pergunta número 12 que ele vai fazer para São Luís, ele fala assim: poderá fazer, ele está perguntando a São Luís sobre a questão do mundo espiritual, poderá fazer uma substância salutar e própria para curar uma enfermidade, e já se terá apresentado algum caso destes? E aí São Luís responde: já, muitas vezes. E aí numa outra pergunta: então poderia também fazer uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? E São Luís responde: ficaria sim, mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Então a gente aqui só está embasando a obra subsidiária, né, pela mediunidade de Chico Xavier com as obras básicas. Então, no mundo espiritual, na colônia espiritual de nosso lar, há ainda a questão da alimentação, só que a alimentação é fluídica. É uma alimentação chamada caldinho reconfortante. Eu até brinco que eu queria saber se tem sabor pizza, e eu ia adorar se tivesse sabor pizza. Mas aposto que não tem sabor pizza lá nosso lá, mas tudo bem, sem problemas. Não deve ter sabor pipoca também, mas não tem problema. Mas lá qual é o alimento principal daqueles que moram na colônia? É o caldo reconfortante e a água fluidificada, né? A água daquela localização lá. É disso que eles vão se alimentar. Mas o assunto alimentação nós vamos tratar mais para frente com mais detalhes, tá? Para quem já quiser saber mais alguma coisa sobre alimentação, eu peço a vocês que vocês leiam Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que o Luiz saiu com S, mas é com Z. Alimentações dos Desencarnados, que nós vamos ver que nem todos os desencarnados vão precisar desse caldo reconfortante. Muitos deles conseguem, pela respiração, alimentar-se. Muitos deles conseguem absorver através das porosidades do seu perispírito, ele consegue absorver os fluidos ambientes e se alimentar. Mas a grande maioria de nós, quando desencarnamos, e a colônia mais evoluída que temos notícia aqui na Terra, ao que me parece é nosso lar, lá ainda a gente vai precisar desses caldos reconfortantes. Mas dias virão que nós não vamos precisar mais desses caldos. Nós conseguiremos nos alimentar pela própria respiração ou pelas próprias porosidades do nosso perispírito através da absorção de elementos fluídicos que se encontram ao nosso redor. Mas até lá, como eu disse para vocês, como essa colônia espiritual ela é formada por espíritos que ainda precisam reencarnar, então ela ainda traz muitos hábitos e costumes parecidos com o nosso aqui da Terra. E um desses hábitos e desses costumes é a alimentação. Não há alimentação sólida, mas há caldo reconfortante ainda, ok? Vocês vão ver mais para frente, que vai ter um capítulo só falando sobre alimentação, que na colônia espiritual Nosso Lar teve maior briga em relação à alimentação, porque uns queriam comer comida mais sólida e outros não sei o quê. Teve uma briga danada, mas isso mais para frente a gente vai ver e vai entender por que chegou aos finalmente dessa comida aí, ok? Tem uma pergunta aqui no chat? Sim. Não, é pergunta do chat. Tá, é a Regina, né? Eni, sabe dizer se a colônia Nosso Lar recebe ovoides, pelo que você está explicando? Não? Certo? Olha só, a gente vai ver que tem uma obra de André Luiz intitulada Libertação. Esse livro intitulado Libertação, ele vai descrever as trevas. Nós sabemos que
as zonas espirituais, elas são mais ou menos da seguinte maneira: trevas, umbral grosso, umbral médio e umbral fino, aonde está nosso lar. Então, com certeza, nosso lar não possui nenhum ovoide, porque o espírito, quando ele chega à condição de ovoide, ele já perdeu a sua condição perispiritual. O seu perispírito, aliás, perdeu a forma humana. Ele está em forma de ovo, ovoide. Então é claro que em nosso lar não há nenhum espírito em forma de ovoide. Isso a gente vai encontrar nas trevas. Lá, nesse livro Libertação, André Luiz faz uma colocação bem aprofundada sobre os ovoides. São espíritos que acabam perdendo a forma corporal, e que perdem essa forma corporal pela cúpula, pela monoideia e até mesmo pela falta de adaptação ao mundo espiritual, que ele cita 2 casos de falta de adaptação. É basicamente né? Que são os espíritos nas suas primeiras reencarnações, os indígenas. Eles não têm condições de compreensão do mundo espiritual. Às vezes eles ficam muito ligados nas ideias, na monoideia da tribo, da taba, e eles não saem desse circuito fechado e eles acabam perdendo a sua forma humana e fica, portanto, nessas regiões até que consigam encarnar novamente para poder restabelecer a sua forma perispiritual. Então, na colônia espiritual Nosso Lar, não há ovoides, porque é uma colônia de transição de espíritos que guardam o mínimo de equilíbrio. E um espírito em estado de ovoide, ele está em completo desequilíbrio, a ponto que ele já perdeu a própria forma humana perispiritual. Ele vai precisar reencarnar para ele conseguir novamente adquirir a forma perispiritual humana. Ok, Regina? Não sei se eu respondi a você. Ok. Ok, obrigada. Nada. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, quem quiser saber mais sobre a questão alimentação, que nós vamos ter uma aula mais sobre isso, mas se alguém ficou muito curioso, pode buscar lá mais informação no livro Evolução em 2 Mundos. E chegando o crepúsculo em Nosso Lar, nós vamos ver que lá tem a hora do Ângelus, que é às 18 horas, né? Eles fazem uma prece. Em todos os núcleos desta colônia, núcleos a gente precisa entender que são os departamentos dessa colônia, os ministérios, que são 6 ministérios. Em todos esses momentos, todos esses ministérios da colônia, nessa hora, todos eles se ligam, eles vão se ligar com as preces que são proferidas da governadoria, que é esse prédio central que se encontra no centro de Nosso Lar, do centro da estrela de 6 pontas do Nosso Lar. E lá então, nesse instante, a distância que a gente vai ver que eles têm uma aparelhagem similar à nossa televisão, isso naquela época, né? Que naquela época ainda a televisão era um protótipo, só para vocês saberem, ainda não existia uma televisão, só um protótipo de televisão, na época em que esse livro foi escrito. Então eles têm lá aqueles telões em que eles podem se unir até o governador, que fica nesse prédio central, e eles se unem em prece todos os dias às 6 horas da tarde, ok? É o momento em que todos eles vão se unir em prece, em elevação. E aí a gente vai lembrar da lei de adoração, a pergunta 649 do Livro dos Espíritos, que pergunta assim: em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem em sua alma. A lei de adoração, gente, é para nós, porque Deus, ele já está conectado com todas as criaturas, porque Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares, ele está dentro e fora de nós. Então a lei de adoração existe para que nós possamos estabelecer essa percepção de Deus, essa ligação com o Criador. Nós é que temos que perceber, compreendê-lo e nos ligar conscientemente a Deus, porque Deus já está ligado a todos nós. Então este é um momento de elevação em que a colônia espiritual Nosso Lar
vai estreitar um pouco mais os seus laços com o Pai, com o Criador. Então, lá também, eles vivem de conformidade com as leis, com a lei de adoração. E todos os dias, às 6 horas da tarde, a colônia inteira de Nosso Lar, eles se dirigem em prece, em união de pensamentos, eles se unem a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador, rogando por toda a colônia, por todo o planeta Terra, por tudo, por todos nós, ok? Esse, para quem não sabe, é o plano piloto de Nosso Lar. Aqui no centro, esse prédio no centro é a governadoria. E aqui nós vamos ter os ministérios. São 6 ministérios. Durante esta prece, todos os ministérios ficam ligados, ainda que por telões, a esta localidade, a esta torre central, onde os ministros se reúnem todos os dias junto com o governador para proferirem a prece. Eu espero que está dando para ver o mouse correndo ali na tela? Tá, obrigado. Então deixa eu voltar lá para os meus slides. Aqui é o Parque Hospitalar, onde André Luiz ficou. Fica próximo do Ministério da Regeneração. Lembre-se, Ministério da Regeneração, a ponta dele está voltado para a Terra. E o da União Divina está voltado para os planos superiores. E é lá que nós vamos ter o Bosque das Águas. Olha que interessante. Mas nós vamos ter, mais para frente, a gente vai relembrar esses conceitos, tá bom? Aqui nós vamos ver que está o cinturão de proteção da colônia espiritual do Nosso Lar, que são baterias, né, carregadas de energias que fazem a proteção para que nenhum invasor do umbral possa penetrar essa colônia. Mas por fora nós vamos ter dessas muralhas os samaritanos, lembram? Que mais tarde nós vamos falar também dos samaritanos que vão buscar espíritos que já se encontram em condições nos umbrais aqui para serem tratados na colônia espiritual Nosso Lar e lá se prepararem para reencarnar. E a gente vai vendo isso mais para frente. Só botei o plano piloto ali, que é para aqueles que não estudaram Cidade do Além comigo, possam ter uma noção do que a gente está falando aqui. E aí a gente vai ver. Ele coloca assim: notei que ao fundo, em tela gigantesca, deve ser uma televisão de plasma já naquela época, enquanto que a televisão aqui embaixo, na nossa dimensão, era só um protótipo, né? Lá já devia ter uma de plasma, provavelmente, né? Notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica, obedecendo a processos adiantados de televisão. Surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. A gente sabe que só os espíritos de uma envergadura maior, eles conseguem fazer uso da propriedade de irradiação, de luminosidade do perispírito. Um perispírito só tem luminosidade, só tem esse fenômeno da irradiação se o espírito guardar uma certa evolução moral. Quanto mais evolução ele tem, mais o perispírito dele pode irradiar luz. Quanto menos evolução, mais opaco é o perispírito desse espírito. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendi, reparei Clarencio participando da assembleia entre os que cercavam o velhinho refulgente. Então, no meio, fica o governador da cidade da colônia espiritual Nosso Lar, que a gente não sabe o nome, e aqui ao lado os 72 ministros, que são divididos em 6 ministérios, ou seja, 12 ministros para cada ponta daquela da estrela. E aí eles então, esse ministro que irradiava, né, a sua propriedade do perispírito, que é a propriedade de luminosidade, produzia uma irradiação de luz muito bonita. E ele começou então, em prece, ele consegue, deixa eu voltar aqui só para vocês verem, conforme está aí no nosso capítulo, ele vai plasmar um coração que irradia luz, luz de puro amor, que vai derramar em formas de pétalas em cima de todos aqueles que estão por ali e que vão também poder se beneficiar, os que se encontram à distância. Por aí a gente verifica o quanto que esse espírito, que é o governador da colônia de Nosso Lar, que a gente não sabe o nome dele, nem quem ele é, o quanto que esse espírito deve ser muito evoluído. Porque para ele conseguir fazer tudo isso, é bem verdade que os outros também estão ao redor dele,
mas para ele conseguir fazer tudo isso, ele tem que guardar um certo nível evolutivo. Alguma pergunta até aí para a gente poder avançar? Também não tem pergunta nenhuma no chat, então vamos seguindo. Vamos lá. Vamos lá. O poder da oração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas atrás. A primeira prece coletiva em nosso lar operar em mim completa transformação. Lembra quando eu falei para vocês da prece na aula passada, que a prece pode mudar o estado do perispírito, mas também que a prece pode mudar a estrutura do perispírito, dependendo da intensidade com que ela é feita, dependendo da entrega que ela é feita? Então a gente vai estar aí complementando. Ele se sentia transformado, melhor. Ele sentia-se totalmente melhorado. Com certeza até o perispírito dele estava melhor, com certeza absoluta. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Então André Luiz ele ficou tão bem, tão bem, tão bem, que ele se sentiu completamente revigorado. Muito bem. Só para a gente complementar, vocês viram que enquanto aqueles ministros estavam participando ali daquele momento de prece com o governador, em dado momento eles cantam. O canto é de suma importância. A música, eu estou falando músicas, as músicas, elas atingem vários estados. A gente também vai, no momento mais para frente, está tendo a oportunidade de conversarmos sobre um pouquinho das músicas. A gente sabe que hoje, aqui no nosso plano, a Terra, tem a musicoterapia, que a gente sabe que ela vai atingir chakras diferenciados. Músicas mais eruditas, violino, piano, etc., eles vão pegar chakras mais elevados, né? Do cardíaco para cima, com notas musicais mais elevadas, que vão ter a potencialidade, a capacidade de nos ajudar a nos elevarmos, né? Então, a música, ela tem a capacidade de elevar a alma. Como a música também, com a música ruim, ela tem a capacidade de incitar, né, de excitar a nossa alma para o mal, para a violência. Quantas músicas há aqui na Terra que muitas vezes estimulam a violência nas criaturas? Então uma outra coisa que a gente precisa pensar, qual música que eu tenho ouvido, né? Para a gente pensar o que a gente está fazendo da nossa vida. Porque a música vai interferir também. A música, ela vai emitir vibrações, né? Ondas, vibrações em formas de onda. E a gente sabe que a matéria, tal qual nós a conhecemos, a matéria, ora, ela se apresenta para nós como partícula, né? Que é essa matéria sólida que a gente é capaz de palpar, mas ora ela se apresenta em formas de ondas. E a isso a gente começa a pensar, porque o nosso pensamento, ele emite ondas o tempo todo. E essas ondas, nós hoje já sabemos que elas vão ser plasmadas, dependendo da intensidade e da duração que essas ondas forem projetadas e mantidas, elas vão formar ideoplastias. E é isso que eu falei para vocês. Se eu estou, por exemplo, mantendo um pensamento de violência, eu estou contribuindo para manter vivo e íntegro os umbrais na Terra. Agora, se eu emito vibrações de paz, de amor e de alegria, eu estou ajudando a manter as colônias que vão amparar os espíritos depois do passamento, e também contribuindo para a paz e o amor do nosso planeta. E da mesma forma a música que eu ponho para tocar, que às vezes a gente põe música, não é só para a gente ouvir, a gente bota música às vezes, né, para os outros ouvirem também.
Quantas vezes, eu moro perto da beira da rua, né? Quantas vezes passam esses carros de som que estremecem até os vidros da casa da gente. Como se eu tivesse afim de compartilhar desse gosto musical, como se eu tivesse esse gosto musical, né? Mas as músicas que a gente ouve também poderão nos elevar, nos ajudar a nos elevar, como poderão nos enterrar aqui na Terra também. Então a música é mais um recurso que a gente pode usar para quando a gente às vezes não está se sentindo bem, está até com dificuldade, e pode colocar uma música ambiente para ajudar a gente a entrar no nosso momento de prece. Uma música boa que vai nos ajudar a nos elevar. E lá na colônia espiritual Nosso Lar, eles também se utilizam da música para quê? Para elevar o padrão vibratório da colônia. Então, da mesma forma que na Terra, a gente pode usar a música para nos elevar. Então, é mais um chamamento, mais um recurso que a gente tem aqui hoje para a gente utilizar numa hora que a gente pode não estar bem, colocar uma boa música. Seja lá o que for, quem gosta de música clássica, bota música clássica. Quem não gosta, bota música espírita, enfim, ou música da New Age, né? Enfim, pode escolher um determinado nível de música que poderá nos ajudar a promover saúde para o nosso corpo físico, que é o que a gente tem que fazer aqui, promover saúde e bem-estar para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Então é mais uma colocação. Bom, hoje era o que eu tinha que falar, não me lembro de faltar mais nada aqui. Hoje eu deixo para vocês perguntas, não vamos fazer o outro capítulo porque não vai dar tempo. O outro capítulo ele é mais extenso, que é o capítulo de número 4, e a gente tem muitos assuntos aqui para trabalhar no próximo capítulo também. Eu terminei, se vocês quiserem fazer alguma colocação ou fazer alguma pergunta, a hora é agora. Não? Eni, Sim. você estava falando aí da música, né? Que eleva a alma. Eu lembrei do livro Há 2000 anos, quando os cristãos estavam na arena, a serem devorados pelos leões. O que estava ali controlando, né? Que também seria devorado, ele pedia para que fizessem prece ou oração, ou cânticos, né? Que ele cita os cânticos, para que pudesse não ir à espiritualidade com a aflição do momento da morte, né? Para que pudesse alcançar o amparo divino, que certamente ainda fala assim, Jesus estará no outro lado nos amparando para nos receber também. E falou outras coisas, né? Não, para que não tenham raiva da situação, daqueles que promoveram, né? aquela condição, etc. e tal, mas era uma forma também, lembrei, né? Que era uma forma da gente também se sentir mais aliviado mediante as nossas aflições diárias, né? Como foi citado, e o ponto aí principal para mim foi esse livro que demonstrou essa situação. Foi bem lembrado você colocar essas obras, né, que falavam dos primeiros cristãos, né, que foram martirizados nas arenas, né, e eles cantavam isso, facilitava o processo de desprendimento da matéria. Muitos deles, é relatado, se eu não me engano, em Ave Cristo, que quando eles eram devorados pelos leões, eles já tinham saído do corpo, eles não sentiam as feras devorarem eles, né? Primeiro porque eles tinham mérito e segundo porque eles elevavam o pensamento através do cântico que eles emitiam. A Miriam está colocando aqui no chat assim, existem pesquisas que comprovam que as plantas gostam de Bach e as moléculas da água também, volto a citar esse livro aqui. Ele colocou algumas moléculas de água com música clássica e música de baixo estilo, né, como rock, heavy metal, essas coisas assim. E eles verificaram que as moléculas da água, elas quando eram músicas clássicas, elas mantinham a mesma forma cristalina, em forma de cristal, né, com toda aquela estruturação em forma de cristal. E que quando a música era um rock, uma coisa pesada, a molécula da água perdia totalmente a sua forma, a sua estrutura e muitas vezes até ficava escura. Então, essa pesquisa que a Miriam está falando, que algumas plantas gostam de Bach, é natural, música clássica, né? Talvez gostem de Bach até de outras, não sei. Talvez até
outros estilos, né? Mas já foi feito com as músicas de Bach, muito interessante. A Márcia está colocando assim, se não me engano, foi Maria quem me pediu assim, que eles cantassem no momento do martírio. Foi sim, Maria, mãe de Jesus. Isso está relatado, Márcia, bem lembrado, no livro Boa Nova, no último capítulo, que vai falar sobre Maria, mãe de Jesus. E lá vai falar que Maria, quando ela desencarna, que ela é recebida por nosso Senhor Jesus Cristo, ela deseja ir visitar as pessoas na Terra, e ela vai visitar os cristãos que estão sendo martirizados, e ela pede a eles que eles cantem, cantem, cantem. E aí é verdade, foi muito bem lembrado, tá? Aqueles que não tiverem no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, é o último capítulo acho que é 50, o número, não tenho muita certeza do número, mas eu posso... Hein? É 50, a Edith está falando que é 50. Eu posso até colocar lá no nosso grupo se vocês quiserem. Aí vocês leem, o capítulo é muito bonito, vai falar, vou botar então lá. Vai falar para vocês, e Maria pede a eles, quando eles estão indo para as arenas para serem devorados ou sofrerem uma tortura qualquer, ela pede que eles cantem, cantem, aí que eles conseguem passar para o plano espiritual. É verdade, Márcia, obrigado por ter me ajudado e me lembrado. Bom, gente, era só. Eu gostaria de pedir, por gentileza, se a Rosana Caruso poderia fazer a nossa prece. Mais alguma coisa, quem precisar tirar alguma dúvida, por favor, entra no grupo nosso, vocês lá vão ter o meu celular, vocês podem me fazer perguntas, formular as perguntas, mandando para o meu privado, tá? Eu posso demorar um pouco a responder, mas eu respondo todo mundo, tá? Então, vou pedir a Rosana que ela faça a nossa prece. Vamos lembrar de todos, nossos familiares, das pessoas que a gente sabe que estão passando momentos difíceis, as pessoas da pandemia, todos, né? O planeta Terra como um todo, a nossa casa lá está precisando, né? Obrigada a todos. Por favor, Rosana. Agradecemos, Senhor, por esse momento, que essa espiritualidade amiga que nos auxilia nesse momento de estudo possa estar presente nos lares de todos aqui, levando o amor, a paciência, a calma, para que possamos passar por esses momentos do planeta com segurança, com equilíbrio, com muita esperança e com muita vontade de dar certo. Que essa espiritualidade bondosa possa fluidificar as águas das nossas casas, possa pacificar a todos que moram junto conosco, e desta forma possamos encontrar momentos de paz e equilíbrio. Mas também rogamos, Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem, por aqueles que perderam o emprego, por aqueles que se encontram no CTI, nos hospitais, por aqueles, Senhor, que se envolvem com as drogas, com o tráfico e tantas outras formas nocivas, Senhor, de destruição. Pedimos por esses irmãos que estão num momento de perturbação, para que eles, durante um momento de lucidez, possam ouvir, Senhor, o teu chamamento e desta forma aproveitarem essa grande oportunidade reencarnatória, modificando hábitos e se tornando pessoas melhores. Que o Senhor nos abençoe, abençoando, Senhor, aqueles que sofrem e choram e levando o plenitivo do teu amor a cada coração desesperado. E nós agradecemos a oportunidade do estudo, a boa vontade da Emir, o amparo da espiritualidade, e que possamos ter a certeza de que estamos envolvidos por esses amigos espirituais que não nos abandonam. Muito obrigada, Senhor, fica conosco hoje e sempre, que assim seja.